Bom dia, povo de Deus. Bom dia, gente. Tudo bem com você? Que Deus possa te abençoar e te dar uma sexta-feira de bênção. Hoje é dia 10 de dezembro de 2021. Nós estamos aqui em mais um momento da nossa palavra de fé nessa sexta-feira abençoada. Meu Deus, como o tempo tem passado rápido, né, gente? O mês de dezembro começou esses dias e nós já estamos aí no dia 10 de dezembro. Já estamos praticamente caminhando próximo do nosso Natal, já está se aproximando o Natal. A gente já está praticamente faltando. A gente vai estudar hoje o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, então vai ficar faltando só 6 capítulos para a gente concluir o Evangelho de Marcos. E como Deus tem nos honrado, né? As lutas têm sido grandes, as batalhas também, mas Deus tem sido fiel. Então, pega o teu papel, a tua caneta, sem moleza, pega a tua Bíblia Sagrada, porque todo dia nós temos o devocional aqui, e você já se prepara para a gente estudar Marcos, capítulo de número 10, tá bom? Vamos lá? Vamos ler, você já aproveita e já se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, você que já é inscrito, deixa o teu like, o teu joinha, o teu gostei. Isso ajuda demais o canal a crescer e ser indicado para que outras pessoas possam ser abençoadas, amém? Marcos capítulo 10, nós vamos ler a palavra do Senhor. O divórcio, e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximou-se dele os fariseus, e perguntando-lhes, tentaram e disse: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse: quem vos mandou, Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E em verdade e em casa tornará os discípulos interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele disse-lhes: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adulterará contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças, do verso 13 ao verso 16. E traziam-lhes crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe as traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as pelos braços, impondo-lhe as mãos, os abençoava. O jovem rico, do versículo 17 ao versículo 31. E pondo-se o caminho, corria para ele um homem, o qual se ajoelhou, dizendo dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não desfraudará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem me segue. Mas ele, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse-lhe aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos lhe admiraram dessas suas palavras, mas Jesus tornou a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles lhe admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto neste tempo, em casas, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu, do versículo 32 ao versículo 45. E iam no caminho subindo para Jesus a Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiam atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes: uma coisa lhe tenho a dizer, as coisas que lhe deviam de sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e os filhos do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, dos escribas, e condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e escarnecerão e o açoitarão, e cuspirão nele e matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximou-se dele Tiago, João e os filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? Mas eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado no batismo em que eu sou batizado? Mas eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, sereis batizado com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim a concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, que seja serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja servo de todos.
porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Do versículo 46 ao versículo 52, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, porque ele te chama. E ele lançou sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O resumo do capítulo de número 10, meus irmãos. Eu tenho dito que o Evangelho de Marcos repete algumas coisas que nós já lemos aqui no Evangelho de Mateus. Por isso não se faz a necessidade de nós fazermos uma live tão grande, uma explicativa de uma palavra tão grande também. No capítulo 10, Jesus vai começar falando sobre o divórcio. Ele vai ser interrogado pelos seus discípulos e pela multidão acerca do divórcio. Então, para resumir a questão do divórcio, Jesus vai dizer, alguns vão questionar e vão dizer: Jesus, mas o divórcio agora é permitido, né? Porque Moisés deu a carta de divórcio, disse que poderia divorciar. Aí Jesus vai responder dizendo: não, Moisés deu a carta de divórcio por dureza do coração do homem, mas a Bíblia deixa claro que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Os dois não serão mais dois, mas serão uma só carne, porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Então Jesus vai dizer: desde o princípio, a vontade de Deus é que o homem se case com a sua esposa. E qualquer que deixar o seu marido ou a sua esposa cometerá adultério. Então Jesus deixa bem claro acerca do divórcio na Bíblia. Do versículo 13 ao versículo 31, do versículo 13 ao versículo 16, Jesus vai abençoar as crianças. Vão trazer algumas crianças para Jesus orar, e alguém ali, os discípulos, vão repreender as crianças. Porém, Jesus vai dizer: não é para repreender as crianças, deixa as crianças vir a mim, porque delas são o reino de Deus. Quem não se associar como criança, não ser puro como criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Do versículo 17 ao versículo 31, um jovem rico vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Jesus, o Senhor é bom mestre, como eu queria te servir, como eu queria andar após o Senhor, como eu queria ser um discípulo. Aí Jesus vai dizer para ele: você conhece os mandamentos? Aí ele vai dizer: lógico, Jesus, lógico que eu conheço os mandamentos. Aí ele começa a recitar os mandamentos para Jesus. Ele disse: eu conheço, eu sei que a gente não pode adulterar, não pode matar, não pode furtar, não pode levantar falso testemunho. E ele começa ali a falar dos mandamentos: nós não podemos desfraudar ninguém, eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe. Jesus fala: nossa, como você conhece os mandamentos, você é uma bênção, de fato, você conhece os mandamentos, mas faz o seguinte, deixa tudo que você tem e me segue. Jesus sabe que aquele moço é um moço que é rico, que possui muitas propriedades, portanto, ele é nomeado como jovem rico. Então, quando Jesus faz essa proposta para ele: deixa tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, ele vai sair cabisbaixo, abatido, triste, sem querer seguir Jesus. Ele vai sair dali, ele vai ficar muito triste, porque ele não quer deixar a sua riqueza.
Então Jesus vai dizer, olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico entrar nas mansões celestiais. Por que Jesus vai dizer isso, gente? Não é porque rico não vai para o céu, quem é rico vai para o inferno. Não é isso. Mas é porque, geralmente, quem tem riqueza está apegado à sua riqueza. Então, Jesus ele vai trazer o exemplo de que todos aqueles que estão apegados mais às coisas do que o próprio evangelho, do que a própria obra de Deus, não é digno de entrar no reino dos céus. Nós podemos ser ricos, nós podemos prosperar, nós só não podemos perder a nossa essência. Então esse jovem, enquanto Jesus não mexeu na riqueza dele, ele estava alegre. Depois que Jesus tocou na riqueza, ele foi embora e virou as costas para Jesus. Do versículo 32 ao versículo 45, nós vamos ver Jesus saindo e indo novamente para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Jesus vai falar novamente sobre a sua morte. Jesus vai falar novamente que ele vai ser entregue para ser escarnecido, açoitado, cuspido e que ele vai ser morto e ao terceiro dia ressuscitará. Então os filhos de Zebedeu vai falar, Jesus, quando o Senhor subir e assentar ao trono, nós podemos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda? Jesus vai falar, de maneira nenhuma, porque não convém a mim escolher o lugar para as pessoas no reino de Deus. Quem escolhe quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda é o meu Pai que estás nos céus. E outra coisa, vocês querem sentar comigo no reino de Deus, um à minha direita e outro à minha esquerda, mas vocês não querem passar pelo que eu vou passar. Vocês querem morrer? Não, vocês não querem. Vocês querem ser crucificados? Não, vocês não querem. Vocês querem receber tudo que eu vou receber? Não. Então, se vocês não vão receber o que eu recebo, vocês não são dignos de ser galardoado como eu vou ser galardoado pelo meu Pai que estás no céu. Do versículo 46, Jesus vai sair de Jerusalém e vai entrar em Jericó. Então, aquela passagem muito conhecida da igreja do cego de Jericó. Jesus entra em Jericó e à beira do caminho tem um cego, filho de Timeu, e ali ele está mendigando à beira do caminho. Ele lançava a sua capa para mendigar e ali ele pedia esmola e mendigava, mas quando ele ouve que Jesus vai passar, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus para, Jesus manda trazer o cego, e Jesus disse, filho, o que queres que eu te faça? Então ele disse, Senhor, eu quero ver. Então Jesus disse, então veja, a tua fé te salvou. E ali em Jericó, Jesus vai curar o cego Bartimeu. Amém? Vamos orar, povo de Deus? Esse é o resumo do capítulo 10. Perceba que quão grandes maravilhas Jesus realiza. Aqui agora Jesus já vai se preparar a partir do capítulo 11 para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Está cada dia melhor, está cada dia mais gostoso o estudo da palavra de Deus. Se eu fosse você, eu não ficava de fora nem um dia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá bom? Hoje é sexta-feira e eu espero você aqui daqui a pouco na oração das 6 da tarde para a gente orar pelo mês de maio, tá bom? Você está conseguindo acompanhar o Projetando, tá? Você está conseguindo? Você lembra que o nosso Projetando começou dia 6 e vai até a próxima semana, até o dia 17 de dezembro? Já oramos pelo mês de janeiro, fevereiro, março, já oramos pelo mês de abril. Hoje nós vamos orar pelo mês de maio, tá certo? Então, não fica de fora não, vem orar comigo, tá ok? Oremos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada por essa semana tão maravilhosa que o Senhor preparou diante da Tua presença. Hoje é sexta-feira, Jesus, e nós estamos aqui firmes, com saúde, com alegria. A luta é grande, mas nós não vamos parar, não vamos fraquejar, não vamos retroceder por causa de luta, por causa de batalha, por causa de adversidade, não vamos parar. Nós decidimos que nós vamos romper
nós decidimos que nós vamos lutar, nós decidimos que nós vamos avançar, nós decidimos que nós vamos viver o extraordinário do Senhor e nós não queremos saber de nada para nos parar, porque nós decidimos que esse ano de 2022 nós vamos vencer e nós seremos cada dia mais abençoados no teu nome. Portanto, eu te peço, dá um final de semana de bênção para esse povo, abençoa de uma forma especial, cobre com teu sangue e dá vitória, assim eu oro e te peço, em o nome de Jesus. Amém, queridão? Amém, queridona? Cheiro no teu coração, beijo, abraço bem apertado. Daqui a pouco às 6 da tarde eu espero você aqui. Deixa o teu like, ajuda o canal a crescer, tá bom? E não fica de fora não, pelo amor de Deus. Amanhã é sábado, tem palavra do dia, tem oração à tarde. Domingo tem palavra do dia, tem oração à tarde. Aqui não para não, meu filho. Aqui é de segunda a segunda na presença de Deus, tá bom? Beijo, cheiro, fica na paz do Senhor Jesus.